Needham e os remanescentes da tripulação incentivaram os passageiros a ler atentamente os folhetos de instruções de segurança que se encontravam nas bolsas das poltronas. A maioria dos passageiros temia ser incapaz de pular e deslizar nas rampas, principalmente se tivessem de carregar suas bagagens de mão. Foram instruídos a tirar os sapatos, pular e deslizar sentados na rampa. Em seguida, os comissários atirariam seus sapatos e as bagagens de mão. Ninguém deveria esperar no terminal para retirar as malas. Foi prometido que lhes seriam entregues na residência de cada passageiro. Não se podia garantir quando. Bruce Williams deu a Kate seu cartão e anotou o número do telefone dela, caso eu consiga contatar seus familiares antes de você. O senhor trabalha no Semanário Global? Perguntou ela. Eu não poderia imaginar. E você estava querendo impedir que eu mexesse no telefone. Ela parece ensaiar um sorriso. Sinto muito, disse Buck, não foi fácil. Você estava desempenhando a sua função. Tendo sempre sido um viajante prático, Buck nunca despachara bagagens. Jamais fizera isso mesmo nos voos internacionais. Quando abriu o compartimento de bagagem para retirar sua maleta de couro, encontrou em cima dela o chapéu e a jaqueta do senhor idoso. A esposa de Harold estava olhando fixamente para Buck, olhos inchados, queixo apoiado na mão. Madame, disse ele suavemente, a senhora deseja estas roupas? A senhora, triste, recebeu com gratidão o chapéu e a jaqueta e apertou-os contra o peito como se nunca mais fosse soltá-los. Ela disse alguma coisa que Buck não pôde ouvir. Ele pediu que ela repetisse. Não tenho condições de saltar deste avião, disse ela. Fique aqui, respondeu ele. Alguém virá ajudá-la. Mas terei de pular e deslizar naquela coisa? Não, madame. Estou certo de que eles providenciarão outro meio para que a senhora desça. Buck guardou seu laptop e o estojo no meio de suas roupas, fechou a maleta com o zíper e se apressou para ficar à frente da fila, ansioso por mostrar aos outros como era fácil. Primeiro, atirou seus sapatos, vendo-os saltar e escorregar até a pista. Em seguida, apertou sua maleta contra o peito, deu um rápido passo e saltou com as pernas à frente. Um tanto entusiasmado, ele escorregou de costas, apoiando-se nos ombros e não nas nádegas. Com isso, suas pernas levantaram, fazendo com que as pontas dos pés tocassem sua cabeça. Ele ganhou velocidade e bateu com as nádegas na rampa por causa do peso deslocado para a frente. Em razão da força centrípeta, seus pés bateram com força no chão e seu dorso levantou-se, provocando uma cambalhota que evitou que ele batesse com o rosto no concreto. No último lance, ainda agarrado à maleta e querendo salvar a vida, ele enfiou a cabeça entre as pernas e esfolou a parte posterior do crânio no lugar do nariz. Apressou-se a dizer, não foi nada, mas ao passar a mão pela cabeça, ela estava coberta de sangue. Não era um ferimento grave, apenas uma escoriação. Ele rapidamente recuperou seus sapatos e começou a caminhar aos trotes em direção ao terminal, mais por vergonha do que por necessidade. Sabia que não havia mais pressa assim que chegasse ao terminal. Rayford, Christopher e Haight foram os três últimos a deixar o 747. Antes do desembarque, quiseram certificar-se de que todas as pessoas aptas fisicamente escorregaram pela rampa e que idosos deficientes foram transportados de ônibus. O motorista do ônibus insistiu que a tripulação pegasse uma carona com os últimos passageiros, mas Rayford recusou. Não devo passar à frente de meus passageiros enquanto caminham para o terminal, disse ele. Como isso seria visto? Christopher disse. Faça como quiser, capitão. Você se importaria se eu aceitasse o oferecimento? Rayford olhou para ele com os olhos penetrantes. Você está falando sério? Não ganho o suficiente para passar por isso. A empresa não é culpada pelo que houve, Chris. Você não está falando sério. Claro que não. Mas quando você chegar ao terminal, há de se arrepender de não ter ido de ônibus. Vou relatar isso. Milhões de pessoas desaparecem na atmosfera e eu devo ficar preocupado por você relatar que peguei um ônibus em vez de andar a pé?
Até logo, Steele. Rayford meneou a cabeça e voltou para Haight. Vejo você mais tarde. Se puder sair do terminal, não espere por mim. Você está brincando. Se você for a pé, eu também irei. Você não precisa fazer isso. Depois daquela repreensão ao Smith, é claro que irei a pé. Ele é copiloto. Devemos ser os últimos a deixar o avião e os primeiros a nos apresentar como voluntários numa emergência. Bem, faça-me um favor e me considere parte de sua tripulação também. Só porque não posso pilotar essa coisa não quer dizer que eu não sinta uma certa responsabilidade. E não me trate como uma garota. Jamais faria isso. Mexi com os seus brincos? Haight puxava sua mala sobre rodinhas e Rayford carregava sua maleta de couro. Era uma longa caminhada e várias vezes eles acenaram negativamente a ofertas de carona de unidades que se apressavam a apanhar os que desembarcavam. Ao longo da caminhada passaram por outros passageiros de seu voo. Muitos agradeceram a Rayford. Ele não estava certo do motivo, talvez por evitar o pânico, mas eles pareciam tão aterrorizados e traumatizados quanto ele. Tapavam os ouvidos por causa do ruído estridente dos aviões que pousavam. Rayford tentou calcular quanto tempo levaria para aquela pista fechar também. Ele não podia imaginar que a outra faixa aberta também pudesse receber muitos aviões. Teriam alguns tentar descer em rodovias ou em campos abertos? E a que distância das grandes cidades encontrariam pistas rodoviárias desimpedidas, sem pontes e com extensão suficiente em linha reta? Ele estremecia só de pensar. Por toda parte, viam-se ambulâncias e outros veículos de emergência tentando chegar a locais de desastres fatais. Finalmente, no terminal, Rayford encontrou milhões de filas diante de cabinas de telefone. Em muitas delas, pessoas irritadas, aguardando a sua vez, esbravejavam por causa da lentidão dos usuários que, sem se importarem, discavam novamente. As lanchonetes e restaurantes do aeroporto estavam desabastecidas ou com pouca comida, e todos os jornais e revistas se esgotaram. Das lojas cujos empregados desapareceram, saqueadores saíam com mercadorias. Rayford queria mais do que qualquer coisa sentar-se e conversar com alguém sobre o que fazer naquela circunstância, mas todos que ele via, amigos, conhecidos ou estranhos, estavam ocupados tentando resolver seus problemas. O'Hare assemelhava-se a uma enorme prisão com recursos cada vez mais escassos e o congestionamento aumentando. Ninguém dormia. Todo mundo corria desatinado por todos os lados, procurando achar alguma ligação com o mundo lá fora, contatar seus familiares e sair do aeroporto. Nos balcões de passagens e em outras dependências, Rayford encontrou a mesma confusão. Haight disse que iria tentar dar seus telefonemas de uma sala de espera para o embarque e que o encontraria mais tarde para ver se poderiam compartilhar de um transporte para os bairros. Ele sabia que seria difícil achar alguma condução para qualquer lugar. Não tinha nenhuma disposição de andar 32 quilômetros. Todos os hotéis na região já se encontravam completamente lotados. Que fazer? Finalmente, um supervisor solicitou a atenção dos pilotos na central do subsolo. Temos algumas linhas telefônicas funcionando, cerca de 5. Não podemos garantir que vocês conseguirão completar as ligações, mas essa é a sua melhor oportunidade. Essas linhas não passam pelo tronco central daqui, portanto, vocês não dependerão dos telefones públicos instalados no terminal. Reduzam ao mínimo necessário seus telefonemas. Por outro lado, há um número limitado de voos de helicópteros disponíveis para hospitais e postos policiais nos bairros, mas, naturalmente, as emergências médicas terão prioridade. Entrem naquela fila para ligações telefônicas e conduções para os bairros. Até esse momento não temos informações de cancelamento de voos, exceto para os remanescentes de hoje. É sua responsabilidade retornar aqui para seu próximo voo ou telefonar a fim de saber como está a posição. Rayford entrou na fila, começando a sentir a tensão de ter voado tanto tempo e saber tão pouco. Pior ainda, ele tinha uma ideia melhor do que a maioria sobre o que havia acontecido.
Se estava certo e se fosse verdade, ninguém atenderia quando ele ligasse para sua casa. Enquanto estava ali, um monitor de televisão à sua frente transmitia imagens do caos. De todas as partes do mundo, viam-se mães angustiadas, famílias estoicas, relatos de morte e destruição. Dezenas de histórias incluíam testemunhas que tinham visto seus entes queridos e amigos desaparecerem diante de seus olhos. Mais chocante para Rayford foi uma mulher em via de dar à luz a caminho da sala de parto, que se tornou repentinamente estéril. Os médicos retiraram a placenta. Seu marido havia filmado o desaparecimento do feto. Enquanto filmava sua grande barriga e o rosto banhado de suor, ele fazia perguntas. Como ela se sentia? Como você acha que me sinto? E eu desligue isso, o que você está esperando? Que eu chegue bem perto para lhe dar um murro? Ela estava consciente de que não demoraria muito. Eles seriam pais? Assim que eu sair daqui, vou me divorciar. Então ouviu-se um grito e o ruído da queda da câmara. Vozes aterrorizadas, enfermeiras correndo e o médico. A televisão reproduziu as imagens, colocando-as em câmera lenta, mostrando a barriga da mulher murchando até quase voltar ao normal, como se tivesse instantaneamente dado à luz. Agora observem novamente, disse o locutor num tom de voz meio cantado, e mantenham seu olhar no lado esquerdo da tela, onde aparece uma enfermeira lendo um relatório do coração do feto emitido pelo monitor. Ali estão vendo. A ação parou quando a barriga da parturiente murchou de vez. O uniforme da enfermeira parece estar ainda em posição, como se fosse uma pessoa invisível que o estivesse vestindo. Ela sumiu. Vejo agora meio segundo depois. A fita rodou mais um pouco, parou. O uniforme, meias e outras peças estão empilhadas em cima de seus tostos. As emissoras de televisão de todas as localidades do mundo informavam ocorrências estranhas, especialmente em áreas de horários diferentes, onde o acontecimento se deu durante o dia ou ao anoitecer. A televisão mostrou via satélite o vídeo de um noivo desaparecendo enquanto colocava a aliança no dedo de sua noiva, numa cerimônia fúnebre realizada em determinada residência na Austrália. Quase todos os presentes desapareceram durante o serviço religioso, incluindo o cadáver, enquanto em outro velório no mesmo instante, somente uns poucos desaparecendo, permanecendo o cadáver. Os necrotérios também relataram o desaparecimento de corpos. No enterro, 3 dos 6 que carregavam o caixão o largaram e ele caiu no chão. Os 3 desapareceram. Quando levantaram o caixão, os circunstantes perceberam que ele estava vazio. Rayford era o segundo da fila para telefonar, mas o que ele presenciou em seguida na tela convenceu de que não veria mais sua esposa. Numa escola secundária cristã, durante um jogo de futebol nas instalações de uma missão na Indonésia, a maioria dos espectadores e todos, menos um dos jogadores, desapareceram no meio do jogo, deixando seus sapatos e uniformes no chão. O repórter da televisão anunciou que o único jogador que restou com remorso suicidou-se. Mas Rayford sabia que era mais do que remorso. De todos os demais, aquele jogador, um estudante de uma escola cristã, teria sabido a verdade imediatamente. O arrebatamento teve lugar. Jesus Cristo tinha retornado para os seus e aquele jovem não era um deles. Quando Rayford sentou-se para telefonar, lágrimas banhavam suas faces. Alguém disse: "Você tem 4 minutos." E ele sabia que esse tempo era mais do que ele precisava. A secretária eletrônica de sua residência atendeu imediatamente, e ele se comoveu ao ouvir a voz animada de sua esposa. "Sua ligação é importante para nós", dizia ela. "Por favor, deixe seu recado após o sinal." Rayford apertou umas teclas para ouvir os recados, porventura gravados. Havia 3 ou 4 gravações sem importância, e ele surpreendeu-se quando ouviu a voz de Chloe. "Mamãe? Papai? Vocês estão aí? Vocês viram o que está acontecendo? Liguem para mim logo que puderem. Perdemos pelo menos 10 estudantes e 2 professores,
e todos os filhos pequenos dos estudantes casados desapareceram. Raymie está bem? Liguem para mim. Bem, ao menos ele sabia que Chloe ainda estava por aqui. Tudo que ele queria era abraçá-la. Rayford voltou a chamar e deixou um recado em sua secretária. Irene, Ray, se estiverem aí, atendam. Se receberem esse recado, estou em O'Hare tentando chegar aí. Caso eu não consiga um helicóptero, pode demorar um pouco. Espero que estejam em casa. Vamos com isso, capitão, disse alguém. Todo mundo tem um telefonema a fazer. Rayford balançou a cabeça e rapidamente discou para o dormitório da sua filha em Stanford. Recebeu a irritante mensagem de que sua ligação não poderia ser completada. Rayford pegou seus pertences e deu uma espiada em sua caixa de correio. Ao lado de uma porção de bagagens estava um pequeno pacote embrulhado num papel resistente almofadado vindo de sua casa. Recentemente, Irene passara a enviar-lhe pequenas surpresas, inspirada por um livro sobre casamento que ela o incentivava a ler. Ele enfiou o pacote em sua maleta e foi à procura de Kate Durham. Engraçado, ele não sentia qualquer atração emotiva em relação a Kate naquele momento, mas tinha o compromisso de fazê-la chegar ao seu lar. Quando parou no meio de uma multidão junto ao elevador, ouviu um aviso de que havia um helicóptero com capacidade para 8 pilotos que fariam voo a Mount Prospect, Arlington, Heignitz e Des Plaines. Rayford correu para o heliporto. Tem lugar para um com destino a Mount Prospect? Sim. E para outra pessoa com destino a Des Plaines? Talvez, se ele chegar aqui em 2 minutos. Não é ele. Trata-se de uma comissária de voo. Somente pilotos, lamento. E se estiver lugar? Bem, pode ser, mas onde ela está? Vou comunicar-me com ela pelo pager. Não estão permitindo envio de pager a ninguém. Aguarde só um momento, não saiam sem mim. O piloto do helicóptero olhou para o relógio. 3 minutos, disse ele, estarei saindo há 1 hora. Rayford deixou sua bagagem no chão na esperança de retardar a decolagem do helicóptero no caso de um pequeno atraso. Arremeteu escada acima e pelo corredor. Achar Kate seria impossível. Ele lançou mão de um telefone de cortesia. Sinto muito. Estamos impossibilitados de enviar pagers a quem quer que esteja nesse momento. Essa é uma emergência, o capitão aviador da Pan Continental. Qual é o recado? Que Kate Durham encontre seu parceiro em K-17. Vou tentar. Por favor. Rayford ficou na ponta dos pés para ver se Kate estava chegando, mas finalmente foi ela quem o localizou. Eu era a quarta na fila do telefone na sala de espera, disse ela, aparecendo ao seu lado. Conseguiu alguma coisa? Consegui para nós um voo de helicóptero se corrermos, respondeu ele. Enquanto desciam a escada rapidamente, disse ela. Não foi horrível o que aconteceu com Chris? O que houve com ele? Você não sabe? Rayford queria parar e dizer a ela que fosse mais objetiva. Esse comportamento era característico de pessoas da idade dela. Os jovens adoram enrolar a conversa. Ele gostava de ir direto ao assunto. Diga logo, exclamou ele com um tom mais exaltado do que pretendia. Quando irromperam pela porta fora e chegaram ao piso de macadame, as lâminas do helicóptero chicoteavam e eriçavam seus cabelos e os ensurdeciam. A maleta de Rayford já tinha sido colocada a bordo e restava apenas um lugar vago. O piloto apontou para Kate e balançou a cabeça num gesto negativo. Rayford agarrou-a pelos cotovelos e puxou-a para dentro enquanto entrava no aparelho. Ela só não seguirá nesse voo se o problema for excesso de peso. Quanto você pesa, boneca? Perguntou o piloto. 52 quilos. Com esse peso podemos ir, disse ele a Rayford. Mas se ela não usar o cinto, não me responsabilizo. Vamos embora, gritou Rayford. Ele ajustou o cinto em si e Kate sentou-se em seu colo. Rayford pôs os braços em torno da cintura dela e agarrou seus pulsos, juntando-os. Ele pensava quão irônico era o fato de ter sonhado com isso durante semanas e agora não havia nenhum prazer, nenhuma excitação, nada absolutamente sensual. Ele se sentia miserável, contente por ser capaz de tirá-la de lá, mas miserável. Kate parecia embaraçada e desconfortável, e Rayford notou que ela olhava de soslaio, envergonhada, para os outros 7 pilotos do helicóptero.
Nenhum deles parecia interessado em olhar para ela. Essa tragédia estava ainda muito recente e havia muitos cujos paradeiros eram ignorados. Rayford pensou ter ouvido ou interpretou pelo movimento dos lábios um deles dizer Christopher Smith, mas não havia meio de poder ouvir dentro daquele aparelho barulhento. Ele pôs a boca bem perto do ouvido de Hattie. Agora o que houve com Chris? Perguntou ele. Ela voltou-se e falou ao seu ouvido. Eles o levavam numa maca atrás de nós, enquanto eu estava saindo da sala de embarque. Sangue por toda a parte. O que aconteceu? Não sei, mas ele parecia não estar bem. Como assim? Acho que estava morto. Quer dizer, eles estavam procurando reanimá-lo, mas creio que não conseguiram. Rayford balançou a cabeça. O que mais Hattie contaria? Ele foi atingido ou alguma coisa? Aquele ônibus bateu? Isso está parecendo ironia. Não sei. O sangue parecia estar saindo de sua mão e de seu peito ou de ambos. Rayford tocou no ombro do piloto. Você sabe qualquer coisa sobre o copiloto Christopher Smith? Aquele da Pan Continental? Perguntou o piloto. Sim. O que se suicidou? Rayford tremeu. Acho que não. Houve um suicídio? Muito, suponho. Mas a maioria entre passageiros. O único membro de tripulação de quem ouvi falar era um tal de Smith da Pan. Cortou os pulsos. Rayford estreitou rapidamente os outros no helicóptero para ver se reconhecia alguém. Não reconheceu, mas um deles estava balançando a cabeça tristemente após ter ouvido a resposta em voz alta do piloto. Ele inclinou-se para a frente. Chris Smith, você o conhece? Meu copiloto. Sinto muito. O que você ouviu? Não posso saber até que ponto é grave, mas ouvi comentários de que ele descobriu que seus tinham desaparecido e a esposa havia morrido num acidente. Pela primeira monstruosidade da situação, tocou Rayford pessoalmente. Ele não conhecia bem Smith. Lembrava vagamente de que Chris tinha isso. Parece que está no início da adolescência de idade muito próximas. Não chegou a conhecer a esposa, mas suicídio. Seria aquela uma opção para Rayford? Não, com Chloe ainda aqui. Mas e se ele descobrisse Anne e o jovem Ray se foram e que Chloe tinha morrido? Que motivo ele teria para ter? De qualquer maneira, Rayford não estava vivo para eles, pelo menos nos últimos meses. Andou flertando mentalmente com a garota que estava em seu colo, para nunca tivesse chegado ao ponto de tocá-la, mesmo quando ela muitas vezes o tocava. Desejaria ele continuar a viver se Hattie Durham passasse a ser a única pessoa com quem tivesse de preocupar-se? E por que se preocupava com ela? Hattie era bonita, sensual e talentosa, mas jovem demais. Eles tinham pouco em comum. Estaria ele agora amando Irene só por estar convencido de que ela desaparecera? Não havia afeição ao abraçar Hattie Durham exatamente agora. Nem ela sentia emoção. Ambos estavam assustados mortalmente e flerte era a última coisa em suas mentes. A ironia não abandonara Rayford. Ele se lembrava de que a última coisa com que sonhara acordado, antes da notícia dada por Hattie no avião, era tentar uma intimidade com ela. Como poderia saber que ela estaria em seu colo horas depois e que seu interesse por ela seria o mesmo que por uma estranha? A primeira parada era no departamento de polícia de Des Plaines, onde Hattie desembarcaria. Rayford aconselhou-a a pedir que um carro de polícia a levasse para casa, se houvesse algum disponível. Muitos tinham sido solicitados para servir em áreas mais congestionadas, portanto isso era improvável. Estou apenas a 1,5 km de casa, gritou Hattie por causa do ronco do motor do helicóptero, enquanto Rayford a ajudou a descer. Posso andar até lá? Em seguida, emocionada, Hattie envolveu o pescoço de Rayford com seus abraços e sentiu que ela tiritava de medo. Espero que todos da sua família estejam bem, disse ela. Ligue para mim dando-me notícias, promete? Ele meneou a cabeça firmemente. Promete, insistiu ela. Sim, claro. Quando o helicóptero levantou o voo, ele a viu procurando o estacionamento.
Não localizando nenhum carro de polícia, ela saiu apressadamente, puxando sua mala com rodinhas. Quando o helicóptero começou a dar a volta em direção a Mount Prospect, Kate andava a passos rápidos, quase correndo para o seu condomínio. Buck Williams foi o primeiro passageiro do voo a chegar ao terminal em O'Hare. Ele entrou numa grande confusão. Ninguém que esperava na fila para telefonar iria tolerar sua tentativa de conectar seu modem ao telefone. Como seu celular não estava funcionando, ele dirigiu-se ao clube exclusivo da Pan Continental. Ali também havia congestionamento, mas apesar da perda de funcionários, incluindo o desaparecimento de vários deles enquanto trabalhavam, o local aparentava estar em ordem. Ali também havia pessoas em fila esperando telefonar, mas quando o aparelho ficava disponível, ele percebia que alguns tentavam passar um fax ou conectar diretamente pelo modem. Enquanto esperava, Buck se pôs a trabalhar de novo em seu computador, refixando o fio do modem interno ao conector fêmea. Em seguida, localizou as mensagens que havia rapidamente baixado antes da aterrissagem. A primeira era de Steve Plank, seu editor executivo, endereçada a todo o pessoal de campo. Fiquem onde estão. Não tentem vir a Nova, que é impossível. Liguem para cá quando puderem. Chequem seu voicemail, seu e-mail regularmente. Mantenham contato quando possível. Temos pessoal suficiente para ficar de plantão. Temos relatos pessoais em cima, tanto quanto posso transmitir. Não estamos certos sobre transporte e linhas de comunicação entre nós e nossas gráficas, nem com seus empresários. Se possível, imprimiremos em tempos um lembrete. Mas pensar a respeito das militar, cósmica, científica, espiritual. Mas por enquanto, estamos tratando principalmente do que aconteceu. Cuidado e mantenham contato. A segunda mensagem também de Steve e escuta para Buck. Buck, ignore o memória para o pó em geral. Venha a Nova York logo que puder e a qualquer. Cuide das questões de naturalmente e arquive qualquer experiência ou reflexão como os outros, porém, você deve ir na frente para descobrir o que está por trás do fenômeno. As ideias são como egos, todo mundo tem um. Se chegaremos a algumas conclusões, sei, mas pelo menos vamos catalogar as possibilidades razoáveis. Você pode adivinhar por que preciso de vir aqui para fazer isso? Tenho, na verdade, um motivo superior. Penso às vezes que, devido à posição em que estou, sou o único que pode saber dessas coisas. Mas 3 diferentes chefes de departamento editorial apresentaram ideias de reportagens acerca de um encontro de vários grupos internacionais em Nova York este mês. O editor política planeja cobrir uma conferência de nacionalistas judeus em Manhattan que tem alguma coisa a ver com uma nova ordem de governo no mundo. O que querem dizer com isso não sei, e o editor também não sabe. O editor de religião deixou alguma coisa em minha caixa de entrada sobre uma conferência de judeus ortodoxos vindos também para o encontro, não somente de Israel, mas ao que parece de todos os lugares, e eles não querem mais saber de discutir a respeito dos solos do Mar Morto. Estão ainda aturdidos com o desmantelamento da Rússia e seus aliados, que imagino que você ainda pensa ter sido sobrenatural, mas acredite, gosto de você mesmo assim. O líder de religião pensa que eles estão atrás de ajuda para reconstruir o templo, e isso talvez não seja um fato muito importante ou relacionado em outro departamento a não ser o de religião. Mas fiquei surpreso ao saber de outro encontro de um grupo de judeus no mesmo local e quase na mesma data para tratar de um assunto inteiramente político. A outra conferência religiosa na cidade é entre líderes de todas as principais religiões, incluindo aqueles do tipo Nova Era, falando também sobre uma ordem religiosa universal. Eles querem também reunir-se com os judeus nacionalistas, não é verdade? Preciso de seu cérebro nesse caso. Não sei o que fazer, se é que há alguma coisa que pode ser feita. Sei que todo mundo se preocupa com os desaparecimentos, mas precisamos ficar de olho no resto do mundo. Você sabe que a Organização das Nações Unidas pretende realizar uma conferência monetária internacional tentando avaliar como vamos fazer com esse negócio de 3 moedas. Pessoalmente sou favorável,
mas estão um tanto desconfiados da ideia de usar uma moeda que não seja o dólar. Você pode se imaginar negociando em ienes ou marcos aqui? Acho que ainda sou provino. Todo mundo está muito entusiasmado com esse tal de Carpaccia, o romeno que impressionou tanto seu amigo Rosenheim. Ele deixou todo mundo em apuros no Senado de seu país por ter sido convidado para falar na ONU dentro das 2 semanas. Ninguém sabe como ele conseguiu. Basta 5. Buck Williams entrou numa das cabinas do lavatório dos homens no Clube Pan-Continental para fazer uma verificação minuciosa de seus pertences. Dentro de um bolso interno de sua calça rancheira